Oi, gente, tudo bom com vocês? Esse vídeo ele não é sobre a nossa rotina hoje, mas é sobre um assunto que eu decidi falar sobre ele porque tem algumas pessoas me perguntando e eu vou responder através de vídeo para responder de uma vez só. Pode ser que seja útil para mais alguém também. Então, eu vou falar sobre se está valendo a pena realmente vir para os Estados Unidos. Tem muitas pessoas questionando isso nos grupos do Facebook, muita gente realmente com dúvida aqui no próprio YouTube, perguntando se está valendo a pena, porque algumas pessoas dizem que vale ainda, outras pessoas dizem que não vale mais a pena, que o sonho americano acabou. Enfim, eu vou falar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu vou falar o que eu tô vendo aqui, o que eu tô presenciando, tá? Isso é uma realidade que eu tô enxergando aqui de um modo geral, para vocês tirarem as próprias conclusões em cima do que eu vou falar. Aqui tá tendo muita procura de emprego, muita, mas muita gente desempregada, sem trabalho, coisa assim, de estar aqui há 3 meses procurando trabalho, não consegue, gente que tinha um trabalho fixo e perdeu o trabalho, agora no inverno, tá? Gente que acabou de chegar, né, ou acabou de ser solto na imigração, não tá conseguindo trabalho. Tem muita gente, mas muita gente aqui que passou pela fronteira, né, porque o governo atual tem facilitado a entrada deles, então tem muita gente entrando, muita gente que já entrou e muita gente que ainda tá falando que tá vindo. Então, assim, isso superlotou de tal forma os Estados Unidos que tá faltando emprego para toda essa gente. É coisa assim, de uma vaga, tem 20, 30 pessoas disputando essa mesma vaga, né? Porque a maioria dos imigrantes que chegam aqui, chegam ilegalmente. Então, assim, eles não têm qualificações necessárias para um outro patamar de trabalho. O patamar que eles ficam são os trabalhos para imigrantes, que a maioria são trabalhos braçais, né? Então, coisas que o americano não faria. E como veio muita gente que está todo no mesmo patamar de trabalhos braçais, até esses trabalhos estão faltando, né? Isso é ruim, né? Eu não sei se já aconteceu há um tempo atrás, mas o que todos estão dizendo é que, diante dessa situação, os Estados Unidos está entrando numa crise muito grande de trabalho e de imigração, porque está sem controle. Muita gente chegando, muita gente aqui, e não tem trabalho para tudo isso de gente. Com isso, as cortes estão sendo antecipadas, né? Conheço gente que tinha corte para 2026 e foram antecipadas agora para 2024, ou seja, a pessoa faz pouco tempo que está aqui nos Estados Unidos, que entrou lá pela fronteira e já vai enfrentar a corte agora, nesse ano mesmo que entrou. Por quê? Porque o governo ele está totalmente sem controle. Então, o que aconteceu? Eles vão antecipar essas cortes, pelo que eu entendi, para poder ver se manda um pouco do povo embora. Para quê? Para ver se esse boom de mão de obra sai um pouco dos Estados Unidos para que todos voltem a ter trabalho, quem conseguir ficar. Acontecendo em decorrência disso é que o governo está dando poder para alguns estados que são mais conservadores, assim como Texas, né, a Flórida, que apesar do pessoal não saber, o governador é republicano, estão dando poderes para esses estados decidirem o que fazer com os imigrantes. E muitos desses estados estão decidindo criminalizar a imigração ilegal. Ou seja, se pegarem alguém sem documentos com status legal naquele território, eles vão ser deportados. Algumas pessoas vendem tudo que tem aí no Brasil, casa, carro, móveis, enfim, vende tudo, em busca desse sonho americano, para pagar um atravessador, né, um coiote, para chegar até aqui. E o que acontece? Chega aqui, se depara com essa realidade que eles não imaginavam que estava acontecendo. Não consegue trabalho, não consegue onde morar, não consegue ajuda, né, e acabam dependendo do governo. E o que está acontecendo? Muita gente dependendo do governo. Então, assim, desde plano de saúde até abrigo, shelter, alimentação, tudo, ficou um gasto muito grande para o governo carregar, né? Porque, entre aspas, os imigrantes estão chegando e está dando custo, ao invés de ajudarem a incentivar a economia, né? Gerando mão de obra para ter empregos, para ter oportunidades e, enfim, está prejudicando o governo, essa quantidade de gente que está entrando. E sem contar que a inflação está lá nas alturas, então isso já subiu preço de comida nos supermercados, aluguéis aqui em Massachusetts está muito caro mesmo, coisa de assim. Antes você encontrava um apartamento pela metade do preço que está hoje, né? Então, coisa absurda mesmo, tipo um apartamento de 4 quartos está beirando os $4.000, nas regiões ali perto de Boston, tá? Então, assim,
como a maioria prefere alugar casas perto do próprio trabalho, né, para facilitar o dia a dia, tá havendo uma concentração muito grande de imigrantes ali ao redor de Boston. Então, os aluguéis estão lá na altura. Quem chega, né, quem é recém-chegado, não consegue alugar algo sozinho. Ou ele vai atrás de dividir casa com alguém, ou ele vai atrás de alugar um quarto na casa de alguém, perdendo toda a liberdade, né, em decorrência disso. É muito difícil, assim, raro mesmo, o imigrante que já chega aqui com a família e consegue alugar uma casa para ele, né, e para a família sozinhos, tá? Então tá acontecendo isso, essa crise econômica, né, e a inflação lá nas alturas, e o preço do supermercado subindo, os aluguéis subindo, acaba, de certa forma, interferindo na vida dos americanos também. E o país é deles, né, gente? Então, o que acontece? Os americanos acabam pegando uma raivinha, né, dos imigrantes, uma birra, né, e estão todos tendendo a votar no Trump. E o Trump, como todos já conhecem, é aquele que tem políticas anti-imigração. É aquele republicano porreta que quer mandar todo mundo embora e que todo ano de eleição é o mesmo discurso, né? American First, que a América é deles e que, né, dos americanos, e que eles têm que defender a América da imigração ilegal e não sei o que, não sei o que lá. E fizeram uma pré-eleição, porque, né, esse ano é ano de eleição, fizeram uma pré-eleição e ele está vencendo disparadamente na frente do Biden, nosso velho conhecido Biden. Então, eu acredito que se ele assumir, né, se ele chegar a ganhar e assumir, a partir daí, os imigrantes vão realmente e mais rápido ser mandados de volta para casa, tá? Lembrando que eu me refiro a imigrantes ilegais. Ilegais, ou seja, aqueles que entram pela fronteira, tá? Existe alguns que entram pela fronteira, sim, e têm direito a asilo, sim, né? Como é o caso de haitianos, enfim, venezuelanos e tal, que aqui o próprio governo, eles já tratam como pré-elegível para asilo, né? O processo de análise deles para shelter, para vouchers de alimentação, é diferente do que outros povos que chegam pela fronteira. Mas eu me refiro àqueles que não têm direito a asilo, assim, e só entram com esse pedido para enrolar um tempo para ficar nos Estados Unidos, né? Que infelizmente é a grande maioria dos brasileiros. O Brasil, ele não é pré-elegível para asilo, né? O governo do Brasil não tem, como que eu posso falar? Ele não oferece risco para a população, apesar de ser uma merda, eu sei, mas ele não oferece risco a ponto de os Estados Unidos terem que oferecer asilo para essa população. Não sei se vocês me entendem isso. Não é nada tão grave, como, por exemplo, numa Venezuela da vida, que o povo tá passando fome, que o dinheiro deles não vale mais nada. No caso da África, lá, do Haiti, que falta realmente comida, eles não têm comida, não têm água, não têm nada, estão numa situação, numa pobreza extrema, né? E Brasil, todo mundo sabe que não é nada disso, né, gente? Então, assim, o que eu vejo aqui são muitos brasileiros entrando pela fronteira, solicitando um pedido de asilo falso, né? Falando, eu preciso de asilo porque tem alguém me perseguindo. No decorrer do processo, o advogado, eles contratam um advogado por preços absurdos, né? E no decorrer do processo, o advogado vai adiando as cortes de imigração, né, dessa pessoa ou da família, com o objetivo de tornar maior a permanência deles aqui nos Estados Unidos, né? E no final, comprova-se o que já é esperado, que essa pessoa, essa família não tem o direito ao asilo, né, dos Estados Unidos. E aí o juiz emite a tão famosa carta de deportação. Ou seja, eles emitem uma carta falando que não é elegível e se convidando a pessoa a se retirar voluntariamente do país, né, dos Estados Unidos. E se a pessoa, no prazo X que eles dão lá, não sei se é 30 dias, alguns casos que tem criança, né, famílias com criança, é um pouco mais, não sei se 60 dias, não sei se cada caso é um caso também. Mas enfim, eles dão a carta para você se retirar voluntariamente. Caso você e sua família não se retirem, né, no prazo que o juiz estabeleceu, a partir desse momento você está totalmente ilegal e errado de acordo com a lei. Então você é tratado como um criminoso, ou seja, você está descumprindo uma decisão judicial. Então, a partir do momento que você é pego, pode ser no trânsito, tá? Você cometeu uma infração e a polícia te parou e vai pesquisar seus documentos, vai aparecer no sistema da polícia que você está em solo americano cometendo um crime, ou seja, sem a permissão, então você corre o risco de ser deportado. Pode aparecer numa situação em que você está viajando e apresente seu passaporte ou qualquer outro documento de identificação no aeroporto e a polícia não, desculpa, e o agente ali veja que no sistema que você está convidado a se retirar do país e não se retirou, então ele pode sim chamar a polícia da imigração
para poder te levar, entendeu? E você não tem direito a falar nada. Por quê? Porque já foi feito um processo, você já passou por ele, já foi julgado, o juiz já emitiu a carta pedindo para você sair e você não saiu. Então, assim, é coisa deles pegarem, levarem, te manterem na prisão mesmo, como criminoso, sem direito a pegar nada, tá? Do que você tem aqui, tipo carro, roupas, móveis, veículos, tá? Sem direito a pegar nada e te levarem no próximo avião que sair com destino àquele lugar que você pertence, né? No caso, o Brasil. Aí alguém pode falar, Trump só é bem visto nos estados republicanos, né? Ou seja, que tem aquele governador republicano, que as pessoas são, né, republicano, que beija a bandeira e tal. Não, gente. Infelizmente, por essa economia tá tão prejudicada por causa do boom de imigrantes entrando, né? E com eles também, eu tenho que ressaltar que tá entrando muitos criminosos, né, disfarçados de imigrantes, ou porque tá fugindo mesmo, né? Então, o que está acontecendo? Além dessa crise toda econômica no país, que está afetando os americanos, ainda está entrando muitos criminosos, e isso está fazendo o quê? Aumentar o índice de criminalidade nos Estados Unidos como um todo. Então, assim, antes não se viam roubos com tanta intensidade, antes não se viam crimes, né, em geral, com tão pouco intervalo de tempo, e está acontecendo tudo isso agora. Então, o que acontece? Eles vão lá, investigam, pegam, vai ver o criminoso é alguém de fora, que entrou pela fronteira. Aí vai ver, não tô falando que são todos, tá, gente? Tô falando que existem essas pessoas que entram no meio dos outros que são pessoas boas, tá? Então, o que acontece? Vai ver, a pessoa já tinha um histórico de crime antigamente lá no país que ele veio, antecedentes, né? Então, o que acontece? O americano não quer isso no país deles, porque nunca foi assim. Por que eles iam querer agora? Então, até estados, né, dos Estados Unidos que eram a favor dos democratas, né, da democracia e tal, né, votaram no Biden porque ele tinha políticas de reformas para imigrantes e tal, legalizou um montante aí de imigrantes e tal. Esse povo, ele tá se virando contra a democracia. Por quê? Porque eles querem proteger, eles não querem ser prejudicados por essa economia ruim, entendeu? Então, até esse povo que era pró-democracia tá se virando para votar num republicano, que no caso é o Trump, né? Tudo isso para proteger o país deles, a economia deles e baixar essa inflação que está prejudicando eles e a criminalidade que, né, eles infelizmente estão sendo vítimas. Enfim, é um bololô que está fazendo essa imigração desenfreada que está prejudicando todo mundo, entendeu? Até os próprios imigrantes que já estavam aqui antes desse povo novo chegar, entendeu? Por quê? Porque, de certa forma, eles estão contribuindo para que a mão de obra seja desvalorizada. Porque, por exemplo, se a hora do serviço em tal trabalho estava valendo, vamos supor, $16 a hora, se tem 20, 30 pessoas dispostas a fazer aquele trabalho, se candidatando para aquela vaga, a pessoa vai falar, o que me leva, né? Se nenhum tem a melhor qualificação do que o outro, o que me leva a contratar algum deles? Para mim são todos iguais, né? Eu falando como se fosse o contractor, né? O que me leva a diferenciar um do outro? Aí chega um dito cujo lá, que acabou de chegar pela fronteira, tá sem dinheiro, tá sem nada, e fala assim, não, peraí, você tá pagando 16 a hora pra esse povo aí, não sabe quem decidir? Peraí, eu faço a 10. Me contrata que eu faço a 10, pelo menos se for pra perder, você perde menos dinheiro. Aí, o que a pessoa que tá contratando faz? Contrato dito cujo de $10 a hora. E com isso, os de 16, que estavam aqui há mais tempo, que se candidataram à vaga, que têm um pouco de experiência naquela função de trabalho, são prejudicados. Por quê? Porque o cara tá ali, cobrou $10, acabou de chegar, né, se sujeita a receber $10 e só vai perceber que esses $10 não valeu a pena e que ele foi explorado lá no futuro, quando começar a faltar dinheiro para ele também. E aí ele vai ver o mercado e vai falar, puxa vida, $10 não vale o serviço que eu fiz. Mas como eu fiz, agora o mercado se prostituiu, ou seja, abaixou. Então, ou eu vou aceitar esses $10 e concorrer com mais uns 5 que tá ali aceitando os $10, ou eu vou ficar sem trabalhar. E, porventura, sem comer, sem oferecer comida para os meus filhos, e etc e tal, entendeu? E começa esse ciclo de pobreza, né, que vem se instalando aqui nos Estados Unidos. Tanto que, assim, os shelters, aqui pelo menos de Massachusetts, não tem mais vaga, gente. São pessoas, assim, que estão esperando há meses na fila, famílias, não tem vaga, né? A pessoa faz lá o cadastro, até é aprovado, e não tem para onde eles irem. Não tem um shelter que os acolha. Por quê? Porque simplesmente não tem vaga, né?
Então, essa também é uma outra coisa que tá acontecendo muito, porque tá cheio de imigrantes. E aí eu vejo nos grupos de americanos, né, no Facebook, que eles falam assim, porque aqui, gente, quem vai pro shelter, né, dos americanos, são pessoas viciadas em drogas, que a família não tem o que fazer. São pessoas que, velhinhos, né, idosos, que a família abandonou, ou que não tem mais família, não constituiu família, né, no decorrer da vida. São pessoas que, até veteranos, né, mas tem alguns centros que é especificadamente para veteranos, mas tem alguns veteranos também que caem nesses shelters normal. Enfim, é o povo deles que tem o direito e que os abrigos foram criados para eles, né? E essas pessoas chegam na fila do abrigo e não tem vaga para eles. Por quê? Porque tem um monte de imigrante lá usando os benefícios que foram criados para eles. E aí, por viver nos shelters, né, e eles não conseguem emprego, eles não conseguem pagar as duas dívidas mais altas que eles trazem com todos eles que entram pela fronteira, que é pagar o coiote, né, que gira em torno de $30 mil, né, para uma família. Como que eles vão pagar se eles não têm dinheiro? E outra, os advogados para entrarem com os pedidos de asilo, né, que tá aí na faixa de $6 a $10 mil, dependendo do conhecimento e do advogado ser famosinho ou não. Então, de $6 a $10 mil que eles cobram para entrar com esse processo. E aí, como que esse imigrante que entrou pela fronteira, que veio caminhando, que não tem nada, né, veio sem planejamento nenhum, como que eles vão pagar essa dívida? Essas dívidas, né? Não tem como, gente. E além das dívidas, lembrando que quem vem com família tem que se alimentar a família. Se moram numa casa, tem que pagar aluguel, água, taxa mínima, mas é um gasto. Gás, né, aquecedor no inverno, independente se é gás ou se é óleo. Tudo isso vira uma bola de neve e o imigrante não consegue pagar, né? E fica aqui dependendo do governo. E tirando a vaga dos americanos que realmente se enquadram nesse benefício. Não tô falando que os imigrantes não se enquadram nesse benefício. Tô falando que o sistema de benefícios do governo não foi criado para esses imigrantes, e sim para os americanos que necessitam. E eles estão sem vagas no momento, porque os imigrantes chegaram e tomaram essas vagas deles. Então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Isso está impactando muito a vida dos americanos. E é por isso que eles querem os imigrantes ilegais fora dos Estados Unidos. Por mais que tenham americanos que falam, Brasil, né? E achem o máximo, eles não querem você como vizinho a partir do momento que eles sabem que você é ilegal, que você está usando os benefícios que não são para você e que você está tomando o trabalho deles. Mas como assim tomando o trabalho deles? Gente, americano está numa crise tão grande que eles estão perdendo emprego e eles estão vindo para os empregos que os imigrantes se prestam a fazer. Então, assim, esses dias eu peguei o ônibus, um senhorzinho americano falando que está trabalhando na pintura, né? Isso é de praxe esse trabalho de imigrante, né? Porque americano nenhum queria, assim, trabalho braçal, né? Mas não, o senhorzinho está trabalhando como pintor. Outra coisa, o que se vê de americano que está trabalhando com Uber, né? E antigamente, o que era? Sim, a profissão de Uber lá foi criado para eles. Exigem documentos, né, para fazerem o cadastro lá nos aplicativos, tudo. Mas quem exercia essa função, independente de alugar conta, de emprestar conta de amigo, de terceirizar conta, enfim. Quem fazia esses trabalhos de Uber, né, essas corridas de passageiros, eram a maioria dos imigrantes, né, latinos em geral. E o que está acontecendo? Americanos estão vindo para a área do Uber. Para você ver como que a economia tá defasada, tá numa crise gigantesca e eles não sabem o que fazer, né? Enfim. Oi, gente, tudo bom? Vou terminar o vídeo que eu comecei. Hoje já é um outro dia, mas eu não consegui terminar ontem, porque eu tive que fazer algumas coisas, então eu vou continuar hoje, de onde eu parei. Então eu citei no vídeo que tem muitos poucos casos de asilo e chances de ser aprovado para brasileiros. Eu vou até deixar um gráfico aqui para vocês da porcentagem que foi aprovado nos últimos meses, para vocês verem que é muito pouca chance. E quem aplica realmente tem que estar ciente disso, que só vai servir para gastar o seu dinheiro com advogado, porque é muito difícil conseguir aprovação. Olha o Brasil lá, gente, 11%. E os estados, como eu falei, estão com poderes independentes do governo para poder deportar esses imigrantes ilegais. Então, na Flórida, por exemplo, teve a aprovação de uma lei há uns meses atrás
que não podia mais empregar imigrantes ilegais, né, mão de obra, essas coisas, porque senão a empresa, né, que contratou esses imigrantes seriam radicalmente multadas, ou seja, uma multa muito grande. Então, isso foi para proibir mesmo de contratarem a mão de obra ilegal, né, dos imigrantes ilegais, na verdade. E agora, recentemente, o Texas também começou com uma política anti-imigração, porque estava tendo muita travessia de fronteira ali, né, com a divisa deles com o México, então o pessoal entrava ali. Então eles estão, assim, com uma lei de que se pegar na rua, pedir documento, e você, né, no caso a pessoa tiver ilegal, não conseguir comprovar um status válido, né, legal dentro dos Estados Unidos, eles podem deportar, a polícia que parou pode deportar. E agora eu vi nas últimas notícias que o Arizona, eles estão esvaziando os abrigos, né, que estão hospedados os imigrantes ilegais lá no Arizona. Eles estão convidando, né, os imigrantes ilegais a se retirarem dos abrigos, e se não se retirarem no tempo que eles deram lá, eles vão mandarem embora mesmo, ou seja, esvaziando os abrigos. E por incrível que pareça, quem está adotando essa mesma atitude é Nova York, que sempre foi conhecida por ser um estado santuário, né, que protege, é pró-imigrantes, também está fazendo isso, estão esvaziando os abrigos onde moram os imigrantes ilegais, convidando a se retirar, e se não se retirarem, eles vão mandar embora. Agora surgiu recentemente, ontem, o estado de Iowa, que eles deram poderes para os juízes normais da corte, esses juízes estaduais que resolvem causas civis, criminais, enfim, para deportarem também os imigrantes, ou seja, eles não precisam mandar para o juiz, acionar o ICE, mandar para o juiz de imigração para deportar os imigrantes. Agora eles podem, eles mesmos, deportarem. Então, se você está envolvido em alguma corte lá em Iowa, pode ser civil, correm o risco de você ser deportado também. E ontem, eu estava vendo aqui numa reportagem que a Geórgia, que sempre foi bem falada, né, por brasileiros, tem uma comunidade brasileira boa lá, grande, também está aplicando leis anti-imigrantes e totalmente radicais também, para fazer aquela limpa no estado da Geórgia. Então, gente, o negócio está ficando bem feio, está fechando o cerco para imigrantes ilegais. Então, assim, na minha opinião, não é um momento bom para vir para os Estados Unidos, a não ser que você esteja com um planejamento, com um visto de trabalho, já contratado por uma empresa grande aqui nos Estados Unidos que vai sustentar esse seu visto, ou se você vem com visto de turismo para passear mesmo, ou visto de investidor no país, tá? Essas daí são exceções, mas fora isso, se você quiser vir por um outro modo, sem visto, eu não aconselho a vir, porque o cerco tá se fechando mesmo, e você vai ser mais um que vai passar dificuldades aqui, e o seu sonho americano pode acabar se transformando num pesadelo americano. Não tô aqui pra acabar com a esperança, né, de quem tá pensando em vir. Eu só tô pedindo, assim, só tô alertando, na verdade, para que vocês esperem tudo isso passar, essa crise passar, pra ver o que vai acontecer daqui pra frente, porque esse é um momento muito arriscado, e provavelmente, se você conseguir entrar, você não vai ficar aqui o tempo necessário para pagar suas dívidas de coiote ou de advogado para apelar para o seu caso de imigração, enfim. Você não vai conseguir, porque as cortes realmente estão sendo adiantadas e muito, porque, segundo dizem as TVs, né, os canais de TV, eles contrataram muitos juízes extras para julgar esses casos de imigração, de asilo principalmente, para dar andamento mais rápido nessas respostas de asilos para poder mandar o povo embora. Então eu acredito que não seja o momento ideal para vir. Além do que, se o Trump assumir, né, se ele ganhar as eleições e assumir, corre um sério risco dele implantar novamente aquela lei que ele tinha implantado no passado, né, na última vez que ele assumiu o poder, das pessoas terem que esperar o processo de asilo todo no México, ou seja, do lado de lá da fronteira, não do lado de cá dentro dos Estados Unidos. Então, pensa muito bem antes de você vender suas coisas, seus bens materiais aí, juntar o dinheirinho que você tem suado para poder vir, e depois você entra e dá de cara com o Trump, que tem chances dele mandar você esperar do lado de lá da fronteira. Então, se mesmo assim, diante de tudo que eu citei aqui, você resolver vir, venha com os pés no chão, sabendo de todas as dificuldades que você vai, né, enfrentar. E também venha com uma reserva boa de dinheiro, porque o aluguel tá difícil de conseguir, quando consegue é muito caro. Para você poder se alimentar também, até você conseguir um trabalho, porque trabalho aqui tá escasso, principalmente nessa época de inverno. Pelo que eu comentei com algumas pessoas que moram aqui há anos, eles disseram que esse inverno foi o pior de todos, porque não tinha trabalho nem para quem trabalhou o ano inteiro, e aí chegou no inverno, foi dispensado também, né? É só entrar nos grupos aí de brasileiros no Facebook, que vocês vão comprovar o que eu tô dizendo, que é diariamente gente
sem conseguir trabalho, suplicando por trabalho. Teve gente que tá há 2 meses sem trabalho, 3 meses sem trabalho. Teve gente que acabou de chegar, não consegue arrumar um trabalho porque não tem experiência. E sem contar os que perderam os empregos e estão procurando trabalho também. E uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu comecei a ver agora também, foram as cleaners, que algumas estão se oferecendo para ir trabalhar até de graça, para poder pegar a experiência, para poder concorrer a uma vaga de trabalho. Então, assim, olha onde chegamos. Num país totalmente capitalista e algumas, né, pessoas, mais de uma, tá, gente? Então, não são muitas, mas, assim, algumas pessoas eu já vi se oferecendo para trabalhar de graça, né? Só para poder pegar a experiência, para poder concorrer. Não é nem algo garantido, para concorrer a uma vaga de trabalho, tá? Então tá muito disputado, as vagas que surgem são poucas e as poucas tem 20, 30 pessoas para concorrer com você. Então traga uma reserva de dinheiro boa, tá? Evite vir com crianças, com família, porque eles vão passar necessidades também. Crianças aqui, só maiorzinhos que vão pra escola, se eu não me engano são acima de 4 anos. Então se você vir com bebê, com criancinhas menores dessa idade, você, né, a mulher no caso, vai ter que pagar babá para poder trabalhar. E dependendo do número de crianças que você tem, por exemplo, se você já tem 2 crianças, vai ser a sua diária de serviço. Então não vai compensar você trabalhar para pagar babá. Vai ficar elas por elas. Você vai fazer o esforço, vai receber, e o que você receber você vai repassar para babá. Então acaba não compensando. Além de, né, fazer a criança sofrer, né, gente? Porque se chega aqui e não tem um lar, uma estrutura para oferecer para a criança, é uma tristeza, né? A criança acaba sofrendo, acaba ficando traumatizada. Não é isso, gente. O que eu falei aqui foi baseado em fatos, né? No que eu tô vendo por aqui, pelas mídias, pelos canais de comunicação, aliado à minha percepção de tudo isso. Não quero que você entenda isso como uma desmotivação para vir, mas se fosse eu, no caso, pensando em vir, eu esperaria passar esse momento, essa turbulência, essa crise econômica que o país está enfrentando. É lógico que cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua trajetória, né? Cada um trilha o seu próprio caminho e decide o que é melhor para si mesmo, né? Mas o que eu falei aqui é um pouco da realidade para você que está pensando em vir. E é isso, independente da sua decisão, né? Eu espero que você tenha sorte e que Deus te acompanhe. Agora eu vou aproveitar para deixar um vídeo aqui que saiu nos canais de comunicação hoje, que não foi muito bem visto pelo pessoal, ou seja, o que já tá ruim ficou pior, né, na visão dos americanos. Mas é isso, gente. É o que tá acontecendo, infelizmente, e eu não sei onde isso vai parar. E vamos aguardar os próximos capítulos, tá? Um beijo, fique com Deus e tchau.